Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o professor Orivaldo, sou coordenador do curso de Biomedicina da Uniara, e para que a gente possa realizar essa atividade aí na nossa feira de cursos, né, 2021, eu gostaria de convidar a nossa professora do curso também de biomedicina, a professora doutora Andresa Furquim da Cruz. Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição da FEC aqui junto conosco na Biomedicina. E é um prazer enorme estar aqui mais uma vez ajudando nesse evento. Obrigada, professor Arivaldo, pelo convite e vamos lá, mais um pouquinho de FEC para a gente. Bem, pessoal, como foi aí estipulado pelo nosso curso, né, e pelo colegiado do curso, esse ano na FEC nós trouxemos o tema campo de atuação da biomedicina. Todos nós sabemos aí de diferentes campos de atuação, mas todos querem saber muito mais a respeito das novas modalidades de atuação da biomedicina. E dentre essas várias aí modalidades que estão surgindo nos últimos tempos, nós temos lá a habilitação em diagnóstico por imagem. E para isso, então, né, nós convidamos a nossa docente, né, do curso, a professora especialista Maria Júlia de Oliveira Santos. Maria Júlia, seja bem-vinda. Olá. Antes de você iniciar as suas palavras aí, a sua explanação, eu quero agradecer muito aí o seu aceite em estar aqui conosco, falando um pouquinho dessa área, né? A Maria Júlia, ela é biomédica, né? E tem experiência na área de imagem, então a gente agradece muito aí o seu aceite para estar aqui com a gente essa noite, falando um pouquinho, tá? E antes de você iniciar, eu quero falar brevemente aí sobre o seu currículo, né? A professora Maria Júlia, eu falei professora especialista, mas é professora mestranda, que ela já está quase concluindo o seu mestrado, né? Sim. Então, ela possui graduação em biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá, especialização em biomedicina no diagnóstico por imagem pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em 2015. Atuou como analista de medicina nuclear no período de 2016 a 2019, trabalhando com gama câmeras para cintilografias, PET-CT, manipulação de radiofármacos e radioisótopos, densitometria óssea e punção venosa. Atualmente é mestranda, né, já qualificada em medicina, em clínica médica, pela Universidade de São Paulo, é professora assistente 1 do Centro Universitário Barão de Mauá e professora assistente 1 da Universidade de Araraquara, tá? Maria Júlia, muitíssimo obrigado. Eu espero que todos vocês possam aproveitar. E, pessoal, fiquem muito à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas, né? Nós temos aqui um chat, né, para que vocês possam utilizar e essas perguntas poderão também ser respondidas aqui pela professora, tá bom? Maria Júlia, a palavra é sua. Obrigada, Ori. Obrigada, Andresa. Eu fiquei muito feliz e honrada pelo convite e espero contribuir aí com a minha aulinha de hoje. Bom, primeiro, né, como foi apresentado pelo Orivaldo, eu sou especialista em diagnóstico por imagem, né? Estou terminando meu mestrado na área de medicina nuclear, que foi o meu foco mesmo, né? De atuação dentro do diagnóstico por imagem, foi a área que eu escolhi. Porém, né? Quando você faz a especialização, você abrange também tomografia computadorizada e ressonância magnética. E é o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, tá? Fiquem
à vontade para fazer qualquer pergunta aí no chat. É um assunto bem interessante e que está em alta hoje, né, por conta da situação da pandemia. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como, tá bom? Bom, primeiro, né, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão da habilitação, né? Quais são as competências dos biomédicos dentro do diagnóstico por imagem? Então, nós temos uma resolução de 5 de dezembro de 2013, onde autoriza o biomédico a atuar em tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear e tecnologias híbridas, que aqui inclui o PET-CT e o PET-ressonância, que eu vou falar um pouquinho também hoje sobre isso, né? A nova tecnologia que está aí no mercado. Atuar também na área de radioterapia. Porém, já quero fazer esse adendo aí para vocês, que a radioterapia é uma pós-graduação à parte do diagnóstico por imagem, tá? Em maioria das instituições de ensino, existe a pós-graduação para diagnóstico por imagem e a pós-graduação para radioterapia, mas também é uma competência do biomédico. A parte de radiologia médica foi uma inclusão nova dentro da nossa habilitação. Então, o biomédico pode atuar fazendo mamografia, radiologia convencional, ou seja, então os raio-x de rotina, raio-x odontológico e a densitometria óssea, tá? A questão é que o biomédico ele está autorizado a fazer aquisição de imagem, não está autorizado a fazer interpretação e laudo. Isso é o único e exclusivo do médico, tanto o médico radiologista, que vai atuar na ressonância magnética, na tomografia computadorizada, no raio-x, tá? Quanto o médico nuclear, que é o médico que faz residência para atuar na área de medicina nuclear, e o médico especialista em radioterapia, tá? Então, são esses médicos que estão autorizados a interpretar e a laudar os exames. A competência do biomédico é fazer toda etapa até a aquisição final e processamento de imagem, tá? Muitos me perguntam em questão da ultrassonografia, se o biomédico pode atuar. Como o médico, quando faz o ultrassom, ele já vai interpretando e laudando ao mesmo tempo. O ultrassom, né, como eu descrevi aqui para vocês na apresentação, ele é um exame operador dependente. Então, ele precisa que a pessoa saiba, né, manipular um aparelho, sabe a estrutura anatômica, sabe interpretar o que você está visualizando, porque o laudo já é feito na hora. Então, o biomédico, ele só pode atuar na área de ultrassonografia com supervisão médica, tá? Apenas auxiliar o médico no procedimento de ultrassom. Realizar sozinho não é atuação nossa, tá? Por conta desses fatores que eu falei para vocês. Agora, né, com o avanço da tecnologia, né, com vários novas ideias aí dentro da área médica que surgiram, o biomédico dentro do diagnóstico por imagem também pode atuar com a parte de informática médica. O que significa isso? Significa trabalhar com inteligência artificial, então tá crescendo muito dentro do diagnóstico por imagem. Aqui na USP de Ribeirão Preto já desenvolveram um programa que auxilia o médico radiologista a conseguir diferenciar uma lesão pulmonar de uma inflamação ou uma pneumonia comum de uma lesão causada pela COVID. Então, isso traz uma facilidade maior, um ganho de tempo maior para esse médico na hora de laudar, tá? Já é um passinho à frente aí de receber a imagem crua, né? De você ter que fazer isso sozinho, sem nenhum auxílio. E o biomédico está capacitado a desenvolver esses programas, tá? A outra questão é em relação aos sistemas. Existem sistemas unificados, como se fossem nuvens,
tá? Na área de imaginologia, que são eles o RIS, né? O RIS com H, o RIS com S e o PACS, tá? São sistemas que integram várias clínicas de radiologia. Por exemplo, quando eu atuava, né, aqui em Ribeirão Preto, na medicina nuclear, a clínica que eu trabalhava, ela tinha 12 outras unidades. Então, com esse sistema PACS, uma unidade se comunicava com a outra. Então, e mandava uma imagem para cá, outra imagem para lá, e aí o biomédico também pode atuar nesse processo, tá? E outra questão que eu não coloquei aqui, mas que eu vou trazer uma imagem bem bonita para vocês, é em relação ao processamento de imagem em 3D e impressão dessas imagens em 3D, com aquelas impressoras específicas. Existem hospitais grandes, como o Einstein, Sírio-Libanês, que isso já é rotina. Existe um biomédico só para realizar o processamento 3D da imagem. Isso vai trazer, né, ainda mais próximo do real aquilo que o médico precisa. Às vezes vai fazer uma cirurgia, né, muito delicada. Um dos exemplos de impressão 3D e processamento 3D, não sei se vocês ouviram falar, a história das gêmeas siamesas ligadas pelo cérebro. Então, eles precisavam ver, né, qual estrutura estava sendo compartilhada entre elas, para fazer a cirurgia e não prejudicar nenhum desenvolvimento, nem de uma gêmea, nem do outro. Então, foi feito processamento 3D, impresso a calota craniana delas, para o médico estudar nesse protótipo antes de executar a cirurgia no real. Então, o biomédico também pode atuar aí nesse segmento. Bom, em relação, né, aqui eu gosto de trazer essa imagem para a gente ter uma noção do quão antigo que é, né, o diagnóstico guiado pela imagem. A descoberta do feixe do raio-x foi em 1895 por um físico alemão chamado Wilhelm Röntgen. Aquela imagem clássica, né, que vocês já devem ter visto várias vezes, da mão de raio-x com a aliança da esposa do Röntgen. A Ana Berta serviu como cobaia para ele fazer testes com esse raio-x. Então, é muito antigo. É uma área, né, médica muito antiga. E o biomédico, desde que praticamente, né, a habilitação não é tão recente assim, tem alguns anos já, né, de atuação do biomédico na área, e veio só a complementar todo esse processo, né, porque antes o médico fazia, o médico interpretava, então essa multidisciplina, multiprofissionais trabalhando nessa área ainda melhorou ainda mais, né, esse processo aí de diagnóstico. Aí, em 1898, veio a descoberta da radioatividade pelo casal Curie, Pierre Curie, Marie Curie. São os pais, né, da radioatividade, e recentemente teve até um filme, né, em homenagem a Marie Curie, porque ela foi a única mulher a receber 2 prêmios Nobel, né, o de Física e o de Química. Então, ela é para mim, né, eu que atuo na medicina nuclear, uma inspiração muito grande. Então, quem ainda não conhecer sobre o casal Curie, dê uma pesquisadinha que vale a pena a história deles, é super interessante. Em 1950, veio a imagem de fluoroscopia, com um aparelho chamado fluoroscópio, onde se tem a aquisição de imagem de raio-x sequencial e acaba com que se forme um filminho. Então, vai tendo feixes de raio-x lançados no paciente com um intervalo de tempo curto e acaba virando um videozinho na tela. Então, você pode, né, seguir muitos procedimentos em tempo real. É um aparelho muito usado para a realização do cateterismo, tá? Aquele que faz de veias e artérias, principalmente do coração, tá? 1971, foi criado o primeiro tomógrafo por Hounsfield. Existem, né, parâmetros para quem for seguir a área de diagnóstico por imagem que são homenagens para os criadores.
Hounsfield é um desses homenageados, né? Que é a escala de tonalidades de cinza vista nas imagens, se chama escala de Hounsfield em homenagem a ele, tá? O equipamento de ressonância surgiu em 1973 e o equipamento de medicina nuclear ele foi criado antes, um pouco antes só da tomografia, tá? Eu não coloquei aqui, mas porque eu preferi colocar, né, esse novo boom que veio, né, que para nós, na área médica, veio agora, né, há uns 10, 12 anos, que é o PET-CT, tá? Até um pouquinho mais, acho que uns 15 anos que começou a ter mais frequência, né, de utilizar o PET-CT como um método diagnóstico para alguns tipos de doença, principalmente para o câncer. Tá? É uma tecnologia assim imprescindível hoje. Não tem como se realizar um tratamento oncológico com alta precisão e alta eficácia sem a realização de pelo menos um PET-CT. Tá? É uma imagem maravilhosa que aí eu vou mostrar para vocês no finalzinho da apresentação. Então, eu vou mostrar os 3 principais segmentos aqui do biomédico para vocês, que é a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a medicina nuclear. As outras áreas, como eu disse, o biomédico sim pode atuar, porém as pós-graduações, maioria, né, que a gente vê assim disponível no mercado, foca apenas nesses 3, porque pode, né, além do biomédico, atuar na área os técnicos em radiologia e os tecnólogos, tá? Que tem um foco maior para essa área de raio-x. Então, o biomédico geralmente tem mais oportunidades dentro dessas 3 maiores áreas: tomografia, ressonância e medicina nuclear. Por isso que eu trouxe elas aqui para vocês, tá? Então, o que é a tomografia? Foi um videozinho. O que é a tomografia computadorizada? Nada mais é do que eu pegar um tubo de raio-x, ele é como se fosse uma lâmpada de vidro oca, tá? E lá dentro tem como se fosse uma pilhazinha. E lá vai emitir energia de um lado para o outro, de um lado para o outro. E isso é em alta velocidade, né? Que há deslocamento dessa carga elétrica. E quando se choca com uma paredinha de metal que tem dentro dessa lâmpada, forma um feixe de raio-x, tá? É o mesmo raio-x que se usa na radiologia convencional, para fazer raio-x comum. É o mesmo princípio dessa ampolinha que se usa aqui na tomografia. A única coisa que foi associado é um movimento da maca. Então, se tem o tubo de raio-x aqui e o movimento da maca para frente e para trás. Junto, né, desse tubo de raio-x, a gente tem vários detectores que, quando o raio-x passa pelo paciente, chega a informação aqui embaixo nesse detector. E isso permite com que a gente tenha uma imagem do todo do corpo do paciente. Porque o que é o raio-x? É como se eu pegasse e fizesse assim, ó. Pegasse um livro e virasse uma página só. Na tomografia não funciona assim, eu consigo ver todas as páginas desse livro, tá? Que é aqui que tá no videozinho para vocês. Vamos ver se vai passar direitinho. Opa! Eu coloquei um vídeo que vai mostrando, passando as imagens. Acredito que... Não, infelizmente não vai passar aqui. Que pena. Mas ia mostrar uma sequência de cortes. Então, é como se eu conseguisse ver do início ao fim do pulmão do paciente um exame só, com imagens bem fininhas. Então, eu pego todos os detalhes daquela imagem do paciente, daquela estrutura anatômica do paciente. Questões de aparelho. Existem diversos aparelhos no mercado, diversas marcas também no mercado, tá? Cada um com a sua qualidade, cada um, né, com a sua tecnologia diferente. Na hora de comprar, tem que ver o que você, né, espera do que o aparelho faça, né? Se é exames rápidos, se é alta resolução, se permite com reconstrução 3D. Isso vai muito do gosto de quem compra, porque tem todos os tipos de aparelho possíveis aí no mercado, tá?
Os mais comuns que a gente encontra são os equipamentos de 64 canais, tá? Que são equipamentos mas tem uma boa imagem, tá? Ele não é o último equipamento assim de lançamento no mercado, mas ele oferece o necessário, tá? Os equipamentos de tomografia, eles têm esse buracão aqui, que a gente chama de gantry, que é por onde o paciente entra, tá? Ele é sempre um pouco mais estreito que a ressonância, ele não é tão claustrofóbico, então é difícil o paciente reclamar de fazer um exame de tomografia, tá? Porque o tubo, que o pessoal fala popularmente, ele é bem mais curto, então o paciente fica só com um pedaço do corpo dentro. Você vai fazer, por exemplo, um tórax, né, o pulmão, vai ficar com a cabeça toda para fora do aparelho do outro lado. Então, é super tranquilo, tá? Não gera tanta fobia assim. Aqui, nesse painel que a gente tem, são os botões de comando do aparelho, então, de subir, descer a maca, de entrar a maca para dentro do aparelho, de sair. Então, o biomédico, ele pode, né, manipular todos esses programas, todos esses botõezinhos, pode posicionar o paciente para a realização do exame, que isso é de extrema importância, tá? Conhecer a anatomia e fazer um bom posicionamento garante um exame de qualidade muito alta, porque você vai saber o que você está fazendo, né? Então, precisa, né, ter esse conhecimento bom de anatomia, para você saber da onde começa a estrutura, que lado que tá, né? Se você apalpa qual é a região sua de informação, né? Para você saber onde começa e termina uma estrutura. Então, para quem gosta, né, dessa parte aí de conhecer o corpo humano, o diagnóstico por imagem é praticamente 80% esse tipo de conhecimento. A gente precisa saber muito anatomia, tá? E o outro equipamento que eu trouxe para vocês é um pouquinho mais novo, que são os aparelhos de 128 canais. O que significa canal, né? Eu não expliquei para vocês. É a quantidade de detector que esse aparelho tem. Então, quanto maior o número de detectores, né, de canais, maior vai ser a qualidade da imagem, porque mais informação ele pega, né, do paciente. Então, os aparelhos de 128 canais, eles permitem fazer o processamento 3D, né, que é o bonito da tomografia, todo mundo gosta, acho. E hoje está virando um pouco de rotina, como eu expliquei para vocês em alguns centros, né? Esse aparelho já dá para ver até que o visual dele é mais bonitinho, né? Aqui ele também tem os botões de controle, né, para subir maca, descer maca. O aparelho, ele faz um exame muito mais rápido do que o de 64 canais. Em média, por exemplo, uma tomografia de tórax no de 64 vai demorar o quê? Uns 8 minutos. Aqui vai demorar uns 4, 5 minutos, tá? Em média, até posicionar tudo. Então, é muito, muito rápido. Isso ganha tempo, né? O paciente, às vezes, está debilitado, então isso também facilita, né, na hora de se fazer o diagnóstico de algumas doenças e atender alguns pacientes. Então, esse aparelho é super novinho, super bonito. E, como eu disse, né, existem várias marcas e vários modelos. Só trouxe um exemplinho aqui para vocês. Vantagens da tomografia, eu gosto muito de destacar essas vantagens, né? Porque são os equipamentos mais acessíveis que nós temos. Praticamente assim, a maioria das cidades, não vou dizer todas, né? Mas maioria tem pelo menos um equipamento de tomografia no hospital, tá? Porque é um exame de baixo custo, principalmente em relação à ressonância magnética. Se a gente for comparar dois exames que têm a anatomia como principal foco, né? Visualizar alterações anatômicas. Então, a tomografia tem um custo bem menor do que da ressonância magnética, tanto para a clínica quanto para o paciente. Se ele for pagar particular, por exemplo, é bem mais barato. A disponibilidade, né, como eu disse, em relação a outros métodos, a rapidez
de se fazer o exame, como eu disse, né? Dá para fazer um exame de um pulmão e, se for um equipamento um pouquinho mais antigo, em 10 minutos. A ressonância, no mínimo, um dos exames mais rápidos vai demorar aí 20, 30 minutos, tá? Então, é uma alta vantagem, principalmente essa rapidez, para exames de urgência e emergência. A tomografia é muito usada nesses casos. Então, alguma dor aguda que quer descobrir o diagnóstico do paciente, o paciente sofreu algum tipo de acidente, agora, né, nos casos de Covid, está sendo muito usado também. Então, a tomografia é excelente para urgência e emergência. Ela tem todos os fatores para ser um dos exames mais realizados nesses casos. Quais exames que a tomografia faz? Faz antitomografia arterial e venosa, então, para a gente ver veias e artérias no corpo, ver se tem alguma entupida, algum tipo de, não sei se vocês já ouviram falar em questão de aneurisma, né, a formação de uma bolinha, né, na veia ou na artéria, que se romper, né, pode até levar à morte. A artrotomografia, que é para ver as articulações, tá? Tomografia de tórax, abdômen, pelve, dentária, existe tomografia para você ver os dentes mesmo, raiz de dente específico, para ver se a raiz do dente está encostando nos nervos que tem aqui embaixo, tá? Que pode causar a famosa parestesia, né? Que é a perda de sensibilidade do rosto. Também para ver ATM, tá? Às vezes a pessoa está com algum problema, né? Na ATM, com dor, é um exame que pode ser realizado, tá? Crânio, que faz muito. Tomografia de joelho, tornozelo, pé, cotovelo, mão, né? Dos membros. Mas essa parte da tomografia de joelho, tornozelo, etc., não é tão realizada. Os médicos preferem a ressonância, porque a qualidade da imagem é melhor, você consegue ver musculatura, ligamento, tendão com uma maior clareza do que na tomografia, tá? Tomografia de órbita, então, de olhos, dos globos oculares, dos ouvidos, pescoço, então, para ver tireoide, laringe, faringe, né? Ver as questões de veias e artérias que passam aqui na região do pescoço também, e tomografia de seios da face, que é aqui onde dá a famosa sinusite, né? Se faz tomografia para avaliação de sinusites crônicas ou agudas e para verificar a presença de pólipos, que são carninhas esponjosas que ficam aqui nos seios da face, que podem incomodar e trazer alguns problemas aí para o paciente. Eu trouxe, então, algumas imagens aqui para vocês conhecerem, né, como que são as imagens de tomografia. As imagens, em geral, elas têm 3 principais cortes. Então, coronal, que é essa daqui, que a gente vê o corpo de frente. Sagital, que a gente vê o corpo do paciente de lado. E axial é que eu vejo como se fosse de cima para baixo. Eu brinco com os alunos que é como se fatiasse uma mortadela, tá? Em fatias com o paciente deitado. Então, vai ver desde aqui do topinho da cabeça até o dedão do pé, fatiando assim. Aqui, então, nós temos uma tomografia de abdômen total, pega um pouquinho de tórax também, que é a região do pulmão, tá? Tanto no corte coronal quanto no sagital, que é de lado. Esse daqui dá para ver bem a coluna desse paciente, né? Ele tem uma alteração aqui na vértebra. Aqui também dá para ver, tá? Aqui, essa imagem cardíaca é uma angiotomografia, então, para ver veias e artérias, no caso aqui, para ver as artérias coronárias, tá? Para ver se tem possível estenose, se tem algum trombo, né? Para ver se tem que fazer cateterismo, ponte safena, né? Esses tipos de procedimentos cardiológicos. Então, depois que se faz a tomografia, se faz o processamento 3D para verificar mesmo, né, todo o trajeto dessas arterinhas aí que irrigam o coração. É muito feito esse processamento na área cardíaca, tá? Porque geralmente
cria ramificações, né? As artérias são muito estreitinhas, difícil de enxergar no processamento normal aqui, que sai na hora do exame mesmo. E aqui é uma tomografia de seios da face, aqui é o nariz do paciente, os seios da face são esses buracos que se tem aqui, né? Que fica bem aqui do lado do nariz. Nesse caso, o paciente não tem nenhum problema de sinusite. Os seios da face dele estão limpinhos. Ele tem desvio de septo, tá? Era para ser retinho aqui essa linhazinha, que é esse septo nasal que a gente tem aqui, mas ele tem um desvio, então ele não respira direitinho do lado esquerdo, tá? Tá tapado, só respira do lado direito. Então, achei essa imagem interessante para trazer para vocês. Bom, não podia deixar de trazer, né, Covid aqui na tomografia, porque nunca eu acho que se fizeram tantas tomografias em um curto período de tempo. Foi um exame muito usado para avaliação de melhora ou de evolução da doença, tá? Obviamente que não foi só a tomografia que foi feita, raio-x e ultrassom também, principalmente raio-x e ultrassom para pacientes entubados e acamados, que não podiam, né, serem retirados do leito hospitalar para levar para o aparelho de tomografia, né? Porque o raio-x tem portátil e o ultrassom também. Não tem tomografia, tem até que tem uma tomografia portátil, na minha pós-graduação eu até conheci, mas não dá para fazer todos os tipos de exame, não dá para atender todos os pacientes. Então, se faz raio-x e ultrassom, mas a tomografia ela é um pouco melhor para visualizar algumas questões da COVID. O que fica bem claro, que eu quero deixar claro para vocês, é que fazer uma tomografia do pulmão não dispensa realizar o PCR, tá? O PCR é o padrão ouro para COVID, então o paciente só vai fazer uma tomografia de tórax se tiver, né, um resultado positivo para COVID e se estiver com sintomas de médio a grave, tá? Sintomas leves, geralmente não se faz tomografia por se tratar de um exame com radiação. Tá? Então, evita ao máximo se fazer. Então, só faz se o paciente realmente necessitar do exame. E se tiver o resultado positivo para a COVID, tá? Aqui eu coloquei 2 imagens. Aqui é um hospital no Maranhão, para vocês verem como que virou, né, a rotina dos biomédicos durante uma pandemia. Todos paramentados, né? Aqui elas ainda estão sem face shield, mas na hora de entrar na sala de tomografia, com certeza elas colocavam, tá? Todas paramentadas para atender os pacientes. Os aparelhos eram higienizados de um paciente para o outro. De preferência, a maca sempre forrada, como está aqui nesse paciente, tá? Para evitar a contaminação. E aqui é um hospital de campanha no Mato Grosso do Sul. Eles pegaram, olha, para vocês verem, o aparelho de tomografia ficou no limite da salinha, né? Eles tiveram que deslocar um aparelho para o hospital de campanha para atender os pacientes graves aí da Covid-19. Então, tudo muito improvisado, a sala bem pequenininha, luva aqui, ó, mal tinha espaço para pôr uma mesinha, isso tudo para poder atender os pacientes da melhor forma possível. Então, eu trouxe, né, para ilustrar aí a Covid-19 para vocês na tomografia. São 2 imagens de tomografia de tórax, então, do pulmão. Aqui, onde estão essas setinhas amarelas, são as lesões causadas pela doença, que a gente chama que são os aspectos de vidro fosco. Então, indica comprometimento pulmonar, infecção pulmonar, tá? Então, aqui, ó, é um paciente ainda, né, com um quadro, podia estar bem sintomático, mas em relação ao comprometimento pulmonar, estava um comprometimento leve. E aqui é um paciente já de um caso grave, tá? Ele já tem boa parte do pulmão dele comprometido, pode até, às vezes, surgirem áreas de necrose, então perde aquela parte do pulmão, perde a função, tá? Pode ser uma sequela crônica aí da doença, aqui ainda é reversível.
esse quadro aqui, provavelmente o paciente ia precisar de uma boa fisioterapia cardiopulmonar, de algum tratamento aí complementar para melhorar essa função do pulmão, tá? E aqui é um raio-x também do tórax, tá? Esse raio-x, o paciente, ele tem essas lesões da COVID mostradas aqui, ó, também com esse aspecto de vidro fosco, porém a gente vê, né, que não mostra para mim realmente em qual região, eu não consigo ter uma noção muito global, né, do comprometimento, só consigo ver tem ou não tem e mais ou menos a localização. Aqui na tomografia é um exame um pouquinho mais completo, tá? Bom, ressonância. A ressonância também um método de imagem, porém, diferente da tomografia, não se usa radiação ionizante, tá? A ressonância magnética funciona como se fosse um grande ímã. O aparelho, ele tem uma estrutura que a gente chama de magneto, que ele meio que, quando coloca o paciente dentro do aparelho, ele agita as moléculas de hidrogênio presentes nas nossas células. E esse agito que causa nas células gera um sinal, como se fosse um sinal de rádio, tá? Gera um sinal de radiofrequência, que a gente chama. Esse sinal é captado por uma anteninha, que chama bobina, que eu vou mostrar para vocês, e leva essa informação para o computador, tá? Então, aqui não é radiação que a gente leva para o paciente. Aqui é como se eu colocasse ele num ímã gigante e agitasse os hidrogênios do corpo dele para emitir informação do que está acontecendo dentro do corpo, tá? Por se tratar de um aparelho que funciona como se fosse um grande ímã, a gente tem que ter muitos cuidados, principalmente com metais, tá? O aparelho de ressonância, ele puxa, ele atrai realmente como um ímã, tá? E isso pode causar vários acidentes. O biomédico, ele tem e precisa sempre ficar de olho em relação a isso. Então, realmente ficar de olho nessa área controlada, ver se as pessoas que circulam, até mesmo o biomédico, tá? Não pode ter relógio, não pode ter celular para entrar na sala, cartão de crédito, brincos, colares, tudo vai ser atraído pelo aparelho, tá? Obviamente que depende, né, do metal também. Tem alguns metais que são compatíveis, que não acontece essa questão. Então, sempre deixar o paciente bem informado sobre isso, o acompanhante, e você mesmo tomar cuidado. Aqui eu coloquei algumas informações do que não pode, tá? Marca-passo. O marca-passo não é por incompatibilidade com o aparelho, tá? Ele não vai ser arrancado do peito do paciente, mas ele pode perder o ritmo dele de batidas, né, do coração. Então, precisa regular esse marca-passo logo após a ressonância. Não é indicado que faça ressonância para marca-passo, mas se for a última alternativa, tem que tomar esse cuidado de regular o ciclo, né, do marca-passo logo depois do exame. Cartões magnéticos não pode de jeito nenhum, relógio, chave, celular, ferramenta, moeda, tomar cuidado com roupa. Então, sempre pedir para o paciente trocar de roupa por aqueles aventais que não tem nenhum metal, porque zíper pode puxar, aro de sutiã pode puxar. Tomar cuidado com piercing, com um monte de coisa, tá? É muita coisa. Sempre perguntar, né, para a clínica quais os cuidados que você deve tomar. Então, aqui eu coloquei. A maioria das salas vem com esse recado escrito bem na porta, tá? Antes de você entrar para o exame. Que exames que se faz ressonância? Se faz praticamente todos que se fazem tomografia, alguns a mais, que é a espectroscopia e a ressonância magnética funcional, são exames exclusivos da ressonância. A ressonância magnética funcional vai ver o funcionamento do cérebro do paciente durante alguma atividade em específico, tá? Então, o paciente faz alguma coisa durante o exame para ver que área do cérebro ativa, tá?
E a espectroscopia é para a gente dosar alguns analitos presentes em alguma região do corpo. Então, para tumores, para lesões cerebrais, tá? A gente vê qual material químico que pode estar ali naquela lesão. Se faz, e aqui, na ressonância, o foco mesmo, pessoal, é assim, e o que mais se faz é a parte ortopédica, tá? Se faz muito joelho, muita coluna, muito ombro, tá? Se faz bastante, então, e crânio, né? E cérebro também, ressonância faz muito, 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 porque a qualidade de imagem é excelente. Aqui, então, nós temos o equipamento de ressonância magnética de 3 Tesla. É o melhor equipamento no mercado hoje em dia, né? Para se trabalhar na rotina clínica. Esse 3 Teslas significa a potência do ímã, tá? Do magneto. No mercado hoje em dia deve ter de 1,5 Tesla e 3 Teslas. A de 3 é excelente, tá? Esse Tesla é a unidade de medida da força do campo magnético, tá? Então, se você for um dia fazer o exame de ressonância, for de 3 Teslas, vai com o olho fechado. As clínicas sempre colocam, tá? Essa informação aí nas propagandas. Então, aqui é a maca, mesmo estruturinha da tomografia, com uma importante diferença. Olhem aqui, o tubo da ressonância ele é maior, tá? E aqui o gantry, que é onde o paciente vai entrar, esse buraquinho, é mais estreito. É aí que o paciente fica com medo, que tem fobia, tá? Ressonância magnética tem grandes problemas. Tem esse pequeno problema, né? Que é a questão de claustrofobia. Os pacientes têm medo e a gente tem que ter muita paciência nessa hora, tá? Mas nada impossível, é só conversar, explicar a importância do exame. Se não tiver solução e se não for atrapalhar o resultado do exame, pode até optar para fazer com anestesia. Faz uma sedação leve, põe o paciente para dormir durante o exame, faz o exame e pronto, tá? Não tem problema. A gente tem solução para tudo, tá? Só, obviamente, que a anestesia só se o exame pode, tá? Se não vai atrapalhar o resultado. Mas se não for, pode fazer, tá? Aqui é uma ressonância magnética de campo aberto, também é uma opção para quem tem fobia, porém a qualidade de imagem não é igual, tá? É bem inferior. Porque você precisa, né, de captar a informação do todo. Então, no circo, você pega informação de toda a volta do corpo do paciente. Aqui não. Vai faltar sempre um pedaço com uma boa qualidade, tá? Então, assim, dê preferência sempre para o de campo fechado. Mas existe essa possibilidade também, por isso que eu trouxe para vocês. Uma curiosidade, para dar uma animada aí para quem gosta dessa área, nós temos hoje aqui no Brasil uma ressonância magnética de 7 Teslas. É assim, o auge do equipamento bom. Ele fica na USP de São Paulo, tá lá no INRAD. Por enquanto, não se faz exames em pessoas, em humanos vivos, só em cadáveres, porque não sabe ainda. Eu acho que agora já deve ter bastante pesquisa sobre o assunto, já deve estar evoluindo nessa questão. Do quanto essa potência de campo magnético influencia no nosso corpo, tá? Obviamente deve ter muito estudo sobre isso, e já pode ser realizado aí em humanos vivos, se Deus quiser. Porque a qualidade da imagem é muito grande. Aqui é uma de 3 Teslas, que já é excelente. Olha de 7, a qualidade é muito maior. Você consegue visualizar estruturas muito pequenininhas, muitos detalhes. E isso vai ajudar muita gente. Diagnóstico de diversas doenças, tá? Então, gente, já tem disponível aqui no Brasil um aparelho desse porte, né? De grande potência e qualidade. As bobinas que eu falei para vocês, né? A bobina é a peça-chave da ressonância. Sem bobina não tem exame. Bobina que eu falei são aquelas anteninhas que vão pegar o sinal vindo do nosso corpo. E existe uma bobina para cada estrutura do corpo. Então, aqui nós temos a de cabeça, com pescoço. Tá? Isso encaixa no paciente. A de joelho
E a de corpo, né? Que a gente tem aqui tórax, para fazer tórax e abdômen de uma vez só. Sem esses aparelhinhos, não sai imagem, tá? Então, eu preciso deles para que o exame aconteça. Então, vai ter uma específica para cada parte do corpo. Aqui, então, para a gente finalizar a ressonância, algumas imagens, então, para vocês verem, né? A qualidade é indiscutível. Aqui uma ressonância magnética de joelho, o joelho do paciente está de lado, aqui nós temos a rótula, tá? E aqui fêmur e tíbia. E aqui a gente é para visualização do ligamento cruzado, o famoso ligamento que rompe o jogador de futebol, tá? É esse daqui. Aqui nós temos uma ressonância de encéfalo, tá? Então, do cérebro. Aqui os olhinhos do paciente, olha que bonitinho, dá para ver até esses detalhes. Tá? Então, a gente vê toda a substância branca, cinzenta do cérebro, líquor, sangue, que passa tudo aí nessas estruturas. É maravilhosa essa imagem. Eu adoro ressonância de encéfalo. Eu uso no meu trabalho de mestrado, então eu fico abismada, assim, né? Eu misturo medicina nuclear com ressonância no meu mestrado. E aqui é uma ressonância magnética de útero. O útero tá aqui, tá? A gente coloca, eu não falei para vocês de contraste, né? Contraste é o que dá medo nos exames. Ressonância dificilmente dá alguma reação, é mais lá na tomografia, você precisa tomar cuidado, né? Com questões de alergia, principalmente a iodo, tá? Que é o principal componente do contraste da tomografia, mas aqui na ressonância é difícil, tá? Dá alguma reação. E nesse caso, esse contraste é o contraste em gel, é administrado, né, no órgão genital feminino para se ver possíveis alterações de útero, tá? Que a paciente venha a ter endometriose, algum tipo de câncer e etc. A paciente está de lado, tá? Aqui é a barriguinha dela. E aqui é o útero. Aqui é o finalzinho da coluna, ó. Tá? Então, só para mostrar e ilustrar para vocês. E finalizando, medicina nuclear. Todo mundo vira e fala assim para mim: Maria Júlia, você é louca, você mexe com radiação, você pega na radiação, né? Você manipula material radioativo. Mas é uma visão um pouco distorcida. A medicina nuclear ela é muito segura. O exame de medicina nuclear tem radiação 3 vezes menor, até mais, dependendo do exame que for, do que uma tomografia, tá? Então, é pouca radiação aqui, tá? Não é se fala nuclear, o povo assusta. Lembra de Chernobyl, né? Lembra de Hiroshima, Nagasaki, tudo aqueles negócios lá de nuclear, mas não é desse jeito, tá? Bom, aqui a gente não vê anatomia. A anatomia aqui na medicina nuclear é muito ruim, tá? O que a gente visualiza nas imagens de medicina nuclear é como o nosso corpo está funcionando. São imagens funcionais. Eu quero ver se o rim do paciente está funcionando, eu consigo aqui. Eu consigo ver se o paciente está tendo refluxo, consigo ver aqui. Eu consigo ver se o cérebro do paciente ele está com pouco sangue ou muito sangue, eu consigo ver aqui também. Tá? Então, aqui não é a anatomia que prevalece, aqui é o funcionamento do organismo humano, que quem vai me dar essa informação é a radiação. E aonde eu vou administrar essa radiação? Na veia do paciente. Aí que vem. Você vai injetar radiação na veia? Sim. Mas é uma radiação específica para a área médica. Não sei se vocês viram, mas está rolando em todos os jornais. Infelizmente, quem fornece, né, esses materiais radioativos aqui no Brasil, que é o IPEM, está passando por uma crise financeira muito grande e teve uma suspensão temporária da distribuição desses radiofármacos. Então, muitos, mas inúmeros pacientes vão sair prejudicados com isso, principalmente os que fazem tratamento para câncer. É triste, mas vamos torcer para que logo volte tudo ao normal. Então, o que a gente injeta? A gente sempre faz uma associação entre um material radioativo e um fármaco. Então, o material radioativo vai fazer com que aquela estrutura brilhe,
Então, que o coração brilhe, que o cérebro brilhe, que o rim brilhe. E o fármaco é quem vai direcionar essa radiação. Então, se eu quero fazer um exame do rim, eu preciso de um fármaco, de um remédio que leve a radiação até o rim. E aí eu consigo visualizar ele, tá? A gente não vê o corpo inteiro do paciente, a gente vê aquela estrutura que o paciente está com problema, tá? No caso do câncer, dependendo do tipo, aí a gente pode ter uma imagem de corpo inteiro, mas não é a maioria dos exames de medicina nuclear. O mais utilizado dos materiais radioativos é o que a gente obtém aqui, por esse gerador, que se chama tecnécio. Vocês ainda vão ouvir muito falar dele, principalmente agora que está com essas notícias aí na televisão. Ele é o mais utilizado dos exames de medicina nuclear. E, infelizmente, ele só é fornecido aqui hoje no Brasil, vai ter que exportar de algum outro país pelo IPEM, tá? Então, vai fazer muita falta essa paralisação. Aqui é o equipamento que a gente faz os exames de medicina nuclear. O nome deles é gama-câmara, tá? Ele vai detectar a radiação nessas placas grandonas aqui. Então, elas aproximam do paciente e a radiação que sai do paciente chega até essas estruturas e formam as imagens. Essa maca, ela mexe, vai para dentro do aparelho e sai. Esse aparelho ainda tem um plus. Aqui atrás é um aparelho de tomografia para fazer o que a gente chama de imagem híbrida. Então, primeiro o paciente faz exame de medicina nuclear e depois vai pôr essa imagem de medicina nuclear em cima da tomografia. Isso ajuda na questão de anatomia, que a medicina nuclear não tem. Então, você junta 2 exames em um. Fica bonito pra caramba. E aqui a gente tem esse aparelhinho que é uma mini gama-câmara, que é para fazer exames do coração, tá? Chama CZT, tá? Esse aparelho. E esse daqui é a gama-câmara convencional mesmo. Manipulação de radiofármaco, então o que o biomédico vai fazer? Além, né, de fazer as imagens, de mexer nesses aparelhos, mexer nos programas, aqui o biomédico pode manipular esses materiais radioativos, nos que a gente chama de sala quente, tá? Esse é o nome que a gente dá, ou radiofarmácia. O biomédico tem que estar devidamente paramentado, de jaleco, alguns lugares exigem touquinha, tá? Aqui ela tá de máscara, mas não é obrigatória a máscara, principalmente se tiver o vidro pomblífero, que é um vidro especial para não vir radiação para a gente, nos protege, tá? Utilizar, aqui no caso, ela tá mexendo numa capela de fluxo laminar. Então, aqui, ela tá blindada da radiação pelo vidro. Nesse caso, aqui não tem a capela, então o biomédico obrigatoriamente tem que usar esse aventalzão de chumbo. É pesado pra caramba, tá? Eu trabalhava o dia inteiro com esse avental, então é super pesado. Aí aqui o biomédico manipula, então ele pega a radiação, bota no fármaco, divide as doses para os pacientes de acordo com os pesos, descarta os materiais radioativos de forma correta, tá? Separando pelos tipos de radiação, então, dependendo do material radioativo, tem um tempo que ele demora para decair na natureza, então a gente precisa separar de acordo com esses tempos, separar material pérfuro cortante com radiação de pérfuro cortante sem radiação, e assim por diante. Então, o biomédico tem todas essas competências aqui na sala quente. Fazer controle de qualidade dos fármacos, dos aparelhos, tá? Injetar, o biomédico aqui é habilitado a fazer administração endovenosa, então a gente pega a veinha, injeta material radioativo, tá? Isso na medicina nuclear a gente tem uma abertura muito grande, a gente faz muita coisa, tá? O médico fica mais responsável mesmo pela parte de laudo. Aqui a gente tem uma liberdade bem grande na medicina nuclear. Precisa ter medo de trabalhar com radiação? Não. Nós, além dos EPIs, né, que é o avental de chumbo, protetor de tireoide, o óculos, aqueles vidros que eu falei para vocês, nós usamos dosímetro,
tá? De tórax, de punho ou de anel. Ou é esse de anel ou é o de punho. A maioria das clínicas preferem o de punho. O de anel perde muito fácil por causa da luva, né? Tira a luva, vai junto. Mas eles vão medir a quantidade de radiação que você recebeu naquele período de tempo, de um mês. Então, todo mês troca e vem um relatório. Olha, Maria Júlia tomou muita radiação esse mês, vamos ter que mudar ela um pouquinho de setor. Esse muita radiação que eu falo para vocês é insignificante, tá? É quase nada. É muito difícil vir alterado esse dosímetro. Só se realmente o funcionário não toma cuidado, não usa PI, abraça a radiação e dorme com ela, tá? Porque é muito difícil vir alterado isso. O meu, em 5 anos trabalhando na área, nunca veio alterado. Se veio, foi uma vez no começo, bem no comecinho que eu comecei a trabalhar, que a gente fica meio perdido, né? Não tem muitas noções de rotina, mas depois que a gente estrutura a nossa rotina de trabalho, aí diminui muito a radiação, tá? Todos vêm com esse escrito de área controlada. Aqui é na sala quente, todas essas estruturas metálicas são de chumbo, tudo é blindado. Então, muito difícil ver radiação espalhada. Quem é a nossa fonte radioativa e com quem que a gente tem que tomar cuidado na medicina nuclear é o paciente, tá? Então, sempre atender o paciente o mais breve possível, não ficar muito perto dele, porque ele é a minha fonte, tá? É ele que me dá a maior dose de radiação. Então, tem que ser muito prático, pôr o paciente, posicionar ele de forma rápida, tá? Então, porque não ficar abraçando, não ficar... Eu adorava abraçar paciente, até eu começar a perceber, né? Mas, Júlia, ele é a sua fonte de radiação, né? Vamos parar com isso, ou senão você vai prejudicar a sua saúde. Mas depois vira rotina, a gente aprende a ser mais dinâmico e não ficar tanto assim perto do paciente, tá? Quais exames que a gente pode fazer? Os exames de medicina nuclear são chamados de cintilografias. Então, cintilografia óssea, cintilografia do miocárdica do coração, cintilografia renal, cintilografia para refluxo, para tireoide, para cérebro, para fígado, para baço, para tudo que vocês imaginarem. Existem mais de 35 tipos de cintilografia, então eu não ia colocar todas aqui, tá? Existe cintilografia exatamente para tudo que vocês imaginarem. Para glândulas, aqui, ó, lacrimais, glândulas salivares, para testículo, para tudo, tá? Nessa figurinha aqui eu coloquei alguns outros tipos de cintilografias e quais os materiais radioativos, né, utilizados mais em cada um. Tanto o isótopo, que é o radioativo, quanto o fármaco, tá? E aí a gente chama de radiofármaco. E aqui alguns exames. Aqui uma cintilografia renal, ó, a radiação fica só no rinzinho do paciente, fica bonitinho de ver, tá? Rim direito, rim esquerdo. Nós fazemos diversas imagens desse rim do paciente. Aqui é a cintilografia do miocárdio, onde a gente avalia o ventrículo esquerdo do coração para ver se está com infarto, se teve isquemia, o que está acontecendo com esse coração do paciente, por que ele está com dor no peito, falta de ar, cansaço, tá? A gente avalia o ventrículo esquerdo porque ele tem um alto índice de alterações vasculares, né, de irrigação sanguínea, por trombo, por o que seja, tá? Então, por placa de ateroma, que é de gordura, por gordura, né? Sabe, vem entupida? Então, a gente avalia aqui, ó, com esse exame. Aqui é do cérebro, tá? Para a gente ver se está chegando sangue no cérebro ou não. É muito usado para doenças como Alzheimer, epilepsia, demências, tá? Para Parkinson não, porque tem um exame de medicina nuclear só para Parkinson, tá? Mas Alzheimer, epilepsia e demência é muito feito esse exame. Porque às vezes tá faltando irrigação naquele cérebro por algum motivo, por isso que a pessoa começa a desenvolver as doenças. No caso da epilepsia é um pouquinho diferente, tá? Não é por conta das crises mesmo, não é por falta de irrigação. E a mais famosa das cintilografias é a óssea, onde a gente avalia todo o esqueleto do paciente em uma imagem só. É muito feito para verificar a presença de metástase óssea em pacientes com câncer. Então, todo paciente que tem ou faz tratamento de câncer de mama, de próstata, de pulmão, de rim, de fígado,
qualquer tipo de câncer que dá metástase óssea, é obrigatório fazer esse exame, tá? Então, se faz muito. Aqui a gente vê, então, a cabecinha, a costela, a coluna, a bacia, todos os ossinhos do corpo do paciente, um exame só, tá? E para a gente finalizar, aqui sumiu, acho que o videozinho. Ah, não, tá aqui. As imagens de PET, CT e ressonância. Então, a gente usa a imagem da medicina nuclear e coloca em cima da ressonância ou da tomografia. No caso aqui, é um tumor, tá? Fica brilhante aonde o paciente tem o tumor. E esse exame aqui é para verificação de alguma doença cerebral. A gente faz essa junção para melhorar a qualidade do exame da medicina nuclear. Junta a alteração anatômica com a alteração funcional. Então, fica um exame extremamente completo. E o biomédico pode atuar nas duas áreas, tanto PET-CT quanto PET-ressonância, tá? Eu trabalhei e trabalho, né? Meu doutorado vai ser com PET-CT já faz mais de 5 anos. Então, é uma tecnologia sensacional. Eu sou apaixonada. Finalizando, então, como que é o dia a dia do biomédico no diagnóstico por imagem? Então, o que a gente pode fazer, né? Discutir protocolos com os médicos, a melhor forma de se fazer os exames, a gente tem capacidade para isso, tá? Tem informação para isso. Monitorar e trabalhar de acordo com as normas de radioproteção, principalmente com as áreas que trabalham com radiação, que é tomografia e medicina nuclear, usar os EPIs, fazer tudo direitinho, posicionar o paciente na maca, preparar o paciente para o exame, fazer as anamneses para exame, a gente também pode, fazer as imagens, né, aquisição, administrar contraste radiofármaco na veia. Contraste, a maioria das clínicas prefere contratar um enfermeiro, tá? Deixa o biomédico só para imagem, mas não que a gente não possa fazer, pode sim. Descarte correto dos materiais de medicina nuclear. Interpretar pedido médico, isso é muito importante, saber o que o médico quer para a gente poder fazer o exame direcionado para aquela patologia. Trabalhar com equipe multidisciplinar. Jornada de trabalho média de 6 a 8 horas, porém, se você trabalha em hospital, tem as questões de plantão. Tem contato extremamente direto com o paciente, então quem gosta é a área, porque a gente só trabalha com o paciente. Ajudar planejamento radioterápico, né, na parte de radioterapia. Ajudar o médico, tá? Não definir o tratamento, mas ajudar. Processar as imagens 3D, aplicação de anamnese questionário que não seja da parte médica, então só informações para o exame mesmo. Prestar primeiros socorros durante intercorrências no exame, tá? Então, o paciente passar mal, o biomédico pode fazer os primeiros socorros, chamar o médico. Realizar controle de qualidade dos aparelhos. E precisa, o mínimo, assim, para trabalhar com imagem, saber anatomia, fisiologia e patologia, além, obviamente, de tudo que é específico da imagem. Como que eu faço para seguir a área de imagem? Primeiro, graduação, né, na biomedicina. Você pode conseguir habilitação com 500 horas de estágio na área, tá? Você consegue comprovadas, obviamente, pegar esse comprovante da entrada para habilitação. Como pode realizar pós-graduação, que foi o que eu fiz, ou residência biomédica. A pós-graduação, ela é mais ela foca nas 3 áreas, você tem a prática das 3 áreas, teoria das 3 áreas, mas você escolhe uma única para fazer estágio, tá? A residência, você tem menos teoria, tá? Mas você atua um pouco mais nas 3 áreas, né? Pelo que eu sei, a média de tempo de residência são de 2 anos, tá? E a pós-graduação depende de 1 ano a 1 ano e meio, tá bom? A minha foi 1 ano, porque era integral. E é isso. Queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, quiserem perguntar particular, aqui está o meu e-mail da Uniara e vocês podem ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada. Ori, temos perguntas.
Desculpa, pessoal. Eu falei aqui e o meu som não saiu, né? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a Maria Júlia pela brilhante explanação, né? Agradecer mais uma vez o seu convite de estar aqui conosco. Obrigada. E aí nós vamos passar aí as perguntas. E nós temos uma primeira pergunta aqui do Lucas, que eu vou colocar aqui na tela. Gostaria de saber o que te levou para escolher a área de diagnóstico por imagem que te fascina mais. E o que você poderia dizer para nós futuros profissionais escolher essa área. Lucas, por incrível que pareça, a biomedicina tem diversas áreas, né? Os alunos geralmente ficam muito indecisos em que área seguir, mas eu, desde o primeiro ano, queria diagnóstico por imagem. O Orivaldo, ele foi meu professor e ele sabe disso. Verdade. Eu já entrei focada para trabalhar com imagem. Eu sempre amei muito anatomia, fisiologia, patologia. Eu queria saber os porquês das doenças, sabe? E a imagem te dá isso, né? Ai, por que o paciente, né, tá sentindo tal coisa? Faz exame de imagem, porque ele tá com uma alteração aqui no fígado, né? Porque ele tá assim. Obviamente que, junto com os exames, né, laboratoriais, tem um diagnóstico ainda mais perfeito. Mas eu sempre quis a imagem. E eu falo para quem quer seguir a área de que está crescendo muito. Tem diversas clínicas de imagem abrindo a cada momento. Não se tem diagnóstico preciso de maioria das doenças sem um exame de imagem complementar. Então, assim, cada vez mais está crescendo, principalmente tomografia e ressonância, que é o mais básico. A medicina nuclear, por se tratar de uma área muito específica e que se tem um custo um pouco mais alto, não se cresce com a mesma velocidade da tomo e da ressonância. Mas é uma área, assim, também fantástica, e eu sou suspeita, meus alunos sabem que eu falo, meu olhinho até brilha quando eu falo em medicina nuclear, de tanto que eu amo. Espero ter respondido, viu, a sua pergunta. Ó, tem vários ex-alunos seus aqui. Eu não sei se você consegue assistir o chat, consegue ver o chat? Tô vendo, que gracinha. Tem Obrigada. vários ex-alunos aqui agradecendo, elogiando a sua palestra. Obrigada. E, pessoal, fique à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande aqui. Bonitinho, os alunos. O pessoal que já teve aula com você aí. Uma coisa que muito assusta eles, deixa eu só avisar, né, da área, que acha que a área de diagnóstico por imagem é muita física, né? Tem que saber sobre a interação das moléculas, funcionamento dos aparelhos. É pouquinho, tá? Não é muito, não. Então, não assuste com isso. Não é tanto assim. E a gente precisa lembrar, pessoal, que tudo é construído com o tempo, né? Então, às vezes, a gente vê a Maria Júlia, né, com todo esse conhecimento e tudo mais, você fala, meu Deus, é tanta informação, é tanta coisa, mas tudo isso é construído com o tempo. A gente vai caminhando, subindo uma escada, a cada etapa você tem um ganho de conhecimento. Então, isso ela já tem. Além do conhecimento, tem a experiência. Então, tudo isso, né, vai fazendo com que aquilo se incorpore, né, no seu conhecimento profissional. Então, quando a gente vê e fala, meu Deus, né? Uma nossa colega aqui disse, é muita informação, mas é porque tudo vai sendo construído aos poucos, né? Com certeza. Mas pessoal, alguém mais gostaria de perguntar? Alguma dúvida? Gostaria de esclarecer alguma coisa? Alguém que quer seguir imagem? Tem uma pergunta da Luana aqui, ó. Vamos colocar. Essa área é uma área que dá retorno financeiro. Luana, posso dizer que, ao passar do tempo, sim. Não é um salário ruim, tá? Principalmente, assim, o salário inicial da imagem não é um salário ruim. Eu julgo isso.
E com o passar dos anos, você vai melhorando ainda mais, com qualificações, cursos, isso sempre vale, atualizando, né? Mas eu não julgo um salário ruim, não, da área de imagem. Não julgo mesmo. A gente sempre tem aí, todo início profissional, todo mundo tem aquele salário, né? Mas aquilo Sim. que a Maria Júlia falou mesmo, na área de imagem, você já começa com um salário bem superior a de um profissional na área de análises clínicas, né? Porque a gente tem muita mão de obra disponível na área de análises clínicas e nessa parte de imagem já é um grupo mais seleto de profissionais. E aí, E vale muito também a questão, Ori, de qualificação, de cursos, de atualização, né? Se a pessoa sim, realmente estudou, se esforçou na área, isso conta muito na hora de arrumar emprego. Então, não pode deixar de estudar nunca, nunca. tem uma outra pergunta aqui do Lucas, olha. E fora do país. Lucas, acho que para você trabalhar com imagem fora do Brasil, é mais com relação à pesquisa. Lá fora funciona muito diferente daqui do Brasil, né? Cada atribuição de profissão. Eu acredito que você possa trabalhar com isso, mas uma forma de você ingressar na área de imagem fora do país seria através de pesquisa e uma pós-graduação, como mestrado, doutorado e afins. Acho mais fácil. Bacana. Isso aí. Mas sempre olha lá, Luana, é uma área que tem muita procura. Olha, Luana, agora está começando a ter mais, porque tem mais disponibilidade de cursos de pós-graduação e de especialização. Antes era muito restrito. Hoje se tem, né, os famosos, obviamente, né, Einstein e Sírio-Libanês, mas existem outras instituições que estão disponibilizando o curso de pós-graduação. Então está ficando um pouco mais fácil o acesso à área. Então está aumentando sim assim, a disponibilidade de você entrar no mercado. Mas ainda perto das outras áreas, vamos comparar assim, né, com parte de genética, parte de estética, não é a mesma procura, tá? Poucas pessoas vão atrás, mas está aumentando em relação de quando eu formei, porque de quando eu formei até hoje, assim, da mesma época que eu não conheço ninguém que seguiu a área de imagem, só eu. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui, Yuri. Tem. Qual seria a pós e se é muito difícil conseguir estágio? Quando você faz a pós-graduação, as instituições já têm vínculo com algum lugar que te dá o estágio. Mas durante a graduação é bem difícil conseguir estágio. Por quê? Porque tem custo. Por conta de dosimetria, tá? Principalmente tomografia e medicina nuclear, você tem o dosímetro e isso gera custo para a empresa. Expor você à radiação ionizante também, né? Então, é um pouco difícil nessas áreas. Ressonância tem uma chance um pouquinho maior, mas tomografia e medicina nuclear é muito difícil durante a graduação. Mas na pós, o estágio é obrigatório, então eles te fornecem alguns parceiros ou alguns lugares já te dão estágio. Por exemplo, no Einstein, eu fiz a pós e o estágio era dentro do hospital. No Sírio-Libanês, dica do Sírio-Libanês, hein? Eles dão, além de você fazer a residência, você ganha uma bolsa de R$3.300. E você atua nas 3 áreas, tá? Então, o estágio também é lá dentro do hospital. É ótima essa bolsa. Com certeza. É excelente. Na minha época não tinha essa pós ainda, é nova, acho que tem uns 4 anos, eu terminei a pós-graduação faz 5, não tinha ainda no Sírio, e eu gostaria de ter prestado essa prova. Mas eu acho que é porque agora começaram a inserção dos programas de residência, né? E aí, como inseriu essa nova modalidade dentro dessas especializações de residência na área, eles têm essa versão, né, de pagar essa bolsa de 3.300
para qualquer programa de residência, ela é meio constante, né? Ela é o mesmo valor. Olha só, bastante pergunta, Maju. Tá gostando, quero todo mundo seguir na área de imagem junto comigo. Não, tem que ter umas áreas alternativas também, né? Sim. Bacana, pessoal. Nós estamos aqui no nosso tempo, né? Já temos aí 1h15 de live. Nós vamos, então, encerrar. E agradeço mais uma vez aí a participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agradeço a professora Andresa pelo auxílio, a professora Maria Júlia por estar aqui hoje, né? E é um prazer. E vocês também terão a oportunidade de encontrá-la na Uniara, né? O terceiro ano ainda não voltou ao modelo presencial, né? Nós estamos só com o primeiro e o segundo ano. A professora Maria Júlia é professora do terceiro ano, ministra uma disciplina no terceiro ano, que é a disciplina de diagnóstico por imagem, né? Mas vocês terão a oportunidade, em breve, de encontrá-la lá na faculdade também, tá bom? Sim. Muito obrigado a todos, pessoal. Tenham uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.